O rolo do Banco Master é tão gigantesco que finalmente ele chegou em nome de políticos que têm foro e até de um grande empresário. Roberto Justus apareceu no rolo do Banco Master. Como? Quem vai explicar pra gente é o Pedro Zambarda aqui no Plantão do Meteoro. Pedro, eu admito que era um nome que eu não ouvia há algum tempo. Me explica aí, o que ele tem a ver com Master? Acho que desde a pandemia, né, Sofia? A gente tava meio. Ninguém tava querendo saber do Roberto Justus, né? O aprendiz, um dos caras também que deu força lá pro João Dória. Ele apareceu como. O Master era sócio de uma empresa dele. Veja só. O Roberto Justus que diz esse tipo de bobagem aqui, Sofia. Olha só. Vamos só relembrar um pouquinho quem é esse sujeito. Tá? Peraí. Vou dar play e aumentar o som. O Brasil, infelizmente, já há muitas décadas, é um ambiente um pouco hostil ao empresário, né? O empresário sempre é o vilão da história. Empresário é o vilão da história. E aí aparece como sócio o Banco Master, Sofia. Aqui, opa. O projeto social que existe, que é o que dá o emprego. Né? Esse não tem nada mais importante que isso, muito mais do que Bolsa Família, do que planos e etc. É a capacidade que o empresário tem, a coragem que o empresário tem de empreender, de arriscar, né, e de fazer acontecer os negócios que tem no Brasil. O empresário brasileiro é muito criativo, o empresário brasileiro ele tem que se virar nos 30, como se fala popularmente, porque é muito complexo trabalhar nesse ambiente, né? E ficou muito pior agora, na minha opinião. Com esse atual governo, a gente piorou um pouco o cenário, né? As taxas e os impostos e tudo que estão fazendo, e acabam fazendo o país se tornar mais Brasília do que deveria, e o Brasil devia ser mais Brasil e menos Brasília, né? Eu não sei nem o que comentar da fala desse infeliz. Aí esse cara que fala que os empresários são melhores do que o Bolsa Família apareceu nos documentos tornados públicos pelo Toffoli. Master era sócio desconhecido de Roberto Justus em empresa de construção. Empresário diz que não sabia da participação do Master em fundo. Lembra os fundos lá que tinha participação no resort do Toffoli? Então, tá aqui também. Tampouco que o BRB virou investidor mais recentemente. Identidade do cotista único era mantida sob sigilo e foi descoberta após qual operação, Sofia? Aquela operação que descobriu o PCC na Faria Lima? A Carbono Oculto. Reportagem aqui do Diego Félix, vamos lá. Um dos empresários mais famosos do país, Roberto Justus, diz ter ficado surpreso ao saber, após a deflagração da Operação Carbono Oculto, que tinha como um dos principais sócios o Banco Master desde 2023, e mais recentemente descobriu que o seu novo sócio é o Banco de Brasília, o BRB. Justus é CEO da Steel Corp, uma empresa de casas modulares com aço, que tem em sua sociedade um fundo de investimentos cujo nome do cotista único era mantido sob sigilo, segundo o empresário, e foi descoberto após 2 anos de parceria. Até recentemente, o empresário afirmava em entrevistas que a gestora Reag era sócia minoritária da Steel Corp e que João Carlos Falbo Mansur, ex-CEO da Reag, era o representante da gestora no conselho de administração da construtora, uma empresa de formas de aço, né? Documentos da JUSESP, a Junta Comercial de São Paulo, mostram, no entanto, que a Reag nunca figurou como sócia da empresa. Além de Justus, que é sócio majoritário, estão na Steel Corp a Potenza Administração e Empreendimentos, do empresário Marcelo Pierucci, e o SH Fundo de Investimentos e Participação Multistratégia, cujo o único cotista é o Banco Master. Esse fundo era administrado pela Reag. Não, a Reag nunca foi sócia, foi apenas administradora e gestora de um fundo, ao qual eu fui muito agradecido na época, porque a empresa estava começando, tanto que você pode ver no capital social, era bem relevante a participação deles, a empresa era muito uma startup, diz Justus após questionamentos da Folha de São Paulo. Fundada como Dry Service Construction em julho de 2023, a empresa assinou, em outubro daquele ano, um bônus de subscrição avaliado em 75 milhões ao SHFIP, que garantiria 30% de participação no negócio. O objetivo da captação de recursos era comprar maquinário, utilizar como capital de giro e ajudar na construção de uma fábrica própria da construtora. Segundo o empresário, a legislação da CVM
Comissão de Valores Imobiliários, assegura o anonimato de cotistas em fundos de investimento. A identidade do dono do fundo SH só era conhecida pela REAG, que geria a estrutura. É um erro não divulgarem o nome dos cotistas. Eu nunca entendi por que não podia saber quem eram os cotistas do fundo. E a REAG, por mais que as pessoas não acreditem, na época era muito compliance lá dentro. Os caras eram muito sérios com isso. Eu falava, João Mansur, eu não quero uma sociedade onde eu não sei com quem falar. Então você faz um favor para mim, você vem representar o fundo no meu conselho, pelo menos para eu ter um sócio relevante, explica Justus. Os documentos que oficializam Mansur como conselheiro de administração independente foram protocolados em julho de 2024, quando a construtora passou a se chamar Steel Corp. Foi neste momento que a companhia reconheceu em seu capital social a integralização de 75 milhões aportados pelo fundo SH, além de 2 milhões de Justus e Pieruzzi. Em setembro daquele ano, a Steel Corp apresentou um formulário ao CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, anunciando formalmente a entrada do Banco Master na companhia. A operação seria feita com um fundo Dynamic do ex-banqueiro e dono do Master, Daniel Vorcaro, sem valor público declarado. Sofia, eu tô acostumado a ler matéria de economia. Como é que o Justus não sabia disso aqui? Eu não consigo confiar na resposta dele pra Folha, cara. Eu acho que ele tá fazendo as pessoas de otário. Mas claro. Isso aqui... Eu não posso afirmar categoricamente, mas o nome do cara era público, entendeu? Se Sim. tinha o dono do Master, por que o negócio não seria do Banco Master? Que era o maior negócio do Daniel Vorcaro. Não, eu não sabia, meu Deus, que espanto. Não, porque esses caras, pra falar isso do governo Lula, é assim, inclusive pegando umas relações ultra frágeis. Esse cara era sócio. O valor não é pequeno, é 75 milhões, eu não tô falando de trocado, gente. 75 milhões aportados pelo fundo e 2 milhões de cada empresário. O fundo tinha mais dinheiro do que a grana dos Justus. Que não é pouco, é 2 milhões que a gente tá falando aqui. Para a construção de uma fábrica. Justus relata que chegou a um certo momento procurar Vorcaro. Como é que ele não sabia? Se ele procurou Vorcaro, pera um pouquinho, para alavancar o negócio, pois precisava construir uma nova fábrica e o Master, então em crescimento vertiginoso, parecia ser o parceiro ideal. O aval do CAD levou quase 3 meses para ser anunciado, o que Justus classifica como sorte, já que análises não apontavam concentração de mercado são resolvidas em semanas. Eu nunca entendi por que demorou tanto, mas no fim foi bom para mim, porque depois disso já terminou o ano de 2024, começou 2025. Ele, Vorcaro, já estava em outras negociações. Eu não sei se o BRB e a atenção dele desviou. Eu não consegui quase falar com o cara e ele ia protelando, falando, eu vou converter, eu vou fazer, pode deixar, eu vou fazer, e nunca fez. Chegou o momento em que desfizemos o contrato. Relembra Justus. O empresário diz conhecer Henrique Vorcaro, pai do banqueiro, desde que quando Daniel era criança. Eu pressionei muito para ele entrar, muito, ele não tinha nada, era um banqueiro agressivo que eu conhecia. Um menino super do bem, eu conheço ele desde pequeno. Então é assim, é um cara que eu nunca imaginei que podia entrar numa confusão dessa. Ele investiu em muitas empresas de amigos meus. Sofia, ele é amigo de todo mundo. O Vorcaro é amigo de todo mundo. Ai, gente, essa matéria é maravilhosa. Aí é isso, gente. Procuradas as defesas de Daniel Vorcaro e João Carlos Mansur não quiseram comentar, nem a REAG se manifestou sobre essa história. E eu quero finalizar esse corte com um texto crítico que o meu colega e meu amigo José Cássio escreveu lá no DCM. Eu só vou ler o título. O caso Master revela o país dos negócios que Roberto Justus defende. Tá vendo, Sofia? Tadinho dos empresários brasileiros. Eles contribuem muito mais do que o Bolsa Família. O Daniel Vorcaro, por exemplo, poderia ser um grande humanista. O que você acha desse rolo todo? Olha... Como falar isso sem... eu tô assim com o meu jurídico aqui dizendo, não ouse. O jurídico aqui no meu pré-frontal dizendo, não ouse falar isso. Pedro, eu acho muito interessante como... Não estou falando de nenhum caso em particular, ok? Eu acho muito interessante como
Quando se fala em corrupção, só se pensa no setor público, né? Uhum. Ninguém associa a ideia de corrupção no setor privado. Uhum. Cara, a corrupção corre solta no setor privado. Ah, mas Sofia, não faz sentido você dizer isso, porque se tem corrupção no setor privado, o problema é deles, o problema não é nosso, é diferente do setor público. Não, não é. Não é, porque quando a gente está falando das grandes casos de corrupção no setor privado, você acaba afetando a economia como um todo, acaba afetando um monte de investidor nesse caso, acaba afetando um monte de gente que pode vir a perder emprego, um monte de fornecedor, tem muita gente que sai prejudicada. E esse caso do Banco Master é um exemplo, né? Tem muita gente que vai sair prejudicada ou então que só não vai sair prejudicada porque vai ser salva pelo FGC, né? Mas que ao usar o FGC para isso, você acaba prejudicando outras pessoas, porque... Prejudicando a sociedade, né? Porque Exatamente. Exatamente. Então, a gente tem que ficar bem de olho. Eu costumava usar como exemplo de como a corrupção corre solta no setor privado e que isso prejudica todo mundo. O exemplo da Americanas. Agora eu tenho mais um exemplo. O exemplo do Banco Master, né? Mas enfim, não estou falando sobre nenhum caso específico. Nenhuma pessoa específica, ouviu, Justus? Uhum. O que você acha, Pedro? Eu acho que... E tem uma coisa que eu queria falar além do Justus, assim, porque o Justus é o alvo mais fácil desse corte, né? Mas até ressaltar uma coisa, sinto muito pra Folha de São Paulo. Que materinha de assessoria de imprensa pro Justus, hein? Uma passada de pano gigantesca. Faltou umas perguntas aí. Deixa o cara falar, não, mas eu não sabia exatamente do Banco Master. Pera um pouquinho. Ele conhece o cara desde pequeno, Sofia. Conhece o pai do Vorcaro. Eu não sabia que tinha rolo do Master no meio? Eu, quando vou fazer negócios com uma pessoa, eu sei das relações dela. Ou procuro saber, pra não me meter em fria. O Roberto Justus não sabe disso. De repente, ele virou um menino ingênuo. A Folha também tem que ser criticada nessa cobertura, porque é uma matéria gigante em que o Justus tem muito espaço para se defender. O caso Americanas foi ainda mais escandaloso, que, se eu não me engano, só o UOL fez uma reportagem especial bem interessante sobre os sócios. A imensa maioria da imprensa, inclusive os progressistas, porque eles não têm grana também para fazer essa cobertura, todos em silêncio, porque não sei se você lembra, Americanas tinha sociedade com o Jorge Paulo Lemann, que é muito poderoso na imprensa. E ninguém cobriu. Claro que o caso Americanas não deu nada, porque não tem cobertura. Exatamente. É isso, Sophie. Beleza, pessoal que tá assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.